Olá pessoal, somos a equipe 5 e nossos experimentos optamos por fazer sobre a decomposição de alimentos, em específico a maçã. Mas a princípio eu irei abordar um pouco sobre a decomposição em geral e sua importância, e em seguida será explicado de forma mais específica sobre o nosso experimento. Bem, a decomposição é um processo importante em várias áreas do conhecimento e tem diversas aplicações, mas em específico eu vou falar sobre na área da ecologia. Na ecologia, a decomposição se refere ao processo fundamental pelo qual a matéria orgânica morta é quebrada e transformada em compostos mais simples, como nutrientes inorgânicos, minerais e o dióxido de carbono, CO2, por meio da ação de micro-organismos decompositores como bactérias, fungos, insetos e outros micro-organismos. Este processo desempenha um papel crucial nos ecossistemas e é de grande importância para a compreensão de como a energia e os nutrientes influem dentro de um ambiente natural. Listei alguns pontos importantes sobre a decomposição na ecologia, como é a reciclagem de nutrientes, que a decomposição é responsável por reciclar nutrientes como carbono, nitrogênio, fósforo e outros que estão contidos na matéria orgânica morta. Esses nutrientes são liberados no solo e na água, tornando-se possíveis para que as plantas e outros organismos vivos. Isso mantém o ciclo de nutrientes funcionando nos ecossistemas. Também tem a liberação de energia, que durante o processo de decomposição, a energia armazenada na matéria orgânica é liberada na forma de calor. E essa energia é usada pelos micro-organismos decompositores para realizar suas atividades metabólicas. Outro ponto também são fungos e bactérias, que são os principais agentes da decomposição, que são os fungos e as bactérias, que secretam enzimas que quebram a matéria orgânica em pedaços menores. Esses organismos desempenham um papel crucial na quebra de matéria orgânica complexos como celulose e lignina. Também tem o controle de resíduos, que a decomposição ajuda a controlar a acumulação de matéria orgânica morta nos ecossistemas, evitando a poluição ambiental e a proliferação de doenças. E, por fim, a sustentação à vida, que a decomposição é essencial para a sustentação da vida nos ecossistemas, pois fornece os nutrientes necessários para o crescimento das plantas e, por sua vez, sustenta a cadeia alimentar. Em resumo, a decomposição na ecologia é um processo essencial que promove a reciclagem de nutrientes, a regeneração do solo, a liberação de energia e o equilíbrio nos ecossistemas. Ela é um componente fundamental nos ciclos biogeoquímicos e desempenha um papel crítico na manutenção da biodiversidade e na saúde dos ambientes naturais. E agora, em seguida, será abordados os objetivos do nosso experimento. Olá, eu me chamo Luana e eu vou falar um pouco dos objetivos do experimento. Um dos principais objetivos de realizar um experimento de decomposição de alimentos é observar as condições que são mais favoráveis para a conservação do mesmo, analisando a sua reação em condições específicas. Sendo assim possível analisar qual a reação química ocorrendo para o escurecimento da fruta em questão, entender quais fatores naturais influenciam nessa modificação e descobrir uma possível ideia de preservação. Bom dia, meu nome é Nayara, eu sou aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e eu fiquei responsável por falar um pouco sobre a metodologia que vai ser usada no nosso experimento, que é falando sobre a decomposição da maçã. Os materiais que serão utilizados vai ser uma maçã madura, um prato ou um recipiente transparente, um saco plástico transparente, uma fita adesiva, uma régua, um marcador ou etiqueta e uma balança. A balança ela é opcional porque ela vai ser mais usada para medir a mudança de massa da maçã durante o processo. O procedimento ele vai ser dividido em 10 etapas. A primeira etapa a gente começa colhendo uma maçã madura. Na segunda etapa a gente coloca essa maçã no prato ou no recipiente plástico. Na terceira etapa a gente usa uma régua e mede o diâmetro da maçã e anota essa medida. No quarto passo a gente marca a data de início do experimento com etiqueta. No quinto passo a gente coloca a maçã dentro de um saco plástico e tenta certificar que não está tendo tanto contato com o ar. No sexto passo, a gente coloca o recipiente com a maçã dentro de um saco plástico em um local
com temperatura ambiente, como numa mesa ou em uma bancada, e a gente tenta se certificar que não está tendo tanto contato com a luz solar. No sétimo passo, durante o experimento, a gente vai observando regularmente e anotando quaisquer mudanças que ocorram, com a cor, com a textura e com o cheiro da maçã. No oitavo passo, a gente mede periodicamente e registra a perda de massa ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai medindo o peso da maçã na balança. O nono passo durante todas as semanas a gente vai observando a maçã até que ela chega em um nível de deteriorização visual. E o décimo passo, a gente faz de novo a medição do diâmetro da maçã e tenta notar também aqueles outros requisitos, que no caso é a mudança de cor, de textura e de cheiro. Falando um pouco sobre como as condições ambientais podem afetar essa decomposição. Existem 3 fatores principais que afetam. No caso é a temperatura, a umidade e a iluminação. Em uma temperatura muito alta, essa decomposição ela tende a aumentar. Isso se deve ao aumento da atividade microbiana e aceleração das reações químicas que causam essa decomposição. A maçã ela tende a amolecer e apodrecer mais rapidamente em temperaturas elevadas. Em baixa temperatura, esse processo tende a retardar. Isso acontece porque temperaturas mais baixas ajudam a preservar a maçã por um período mais longo. Essas condições mais baixas, elas reduzem a atividade dos micro-organismos responsáveis pela decomposição. A umidade. A umidade muito alta, ela ajuda a acelerar esse processo de decomposição. Isso acontece porque ela ajuda no crescimento de fungos e bactérias, que causam o apodrecimento. Em baixa umidade, a maçã, como ela está em um ambiente mais seco, ajuda a reduzir essa proliferação de micro-organismos e pode ajudar a prolongar a sua frescura. A iluminação. A iluminação direta, ou seja, o contato maior com a luz do sol, ela pode acelerar a decomposição. Ela pode acelerar na decomposição da maçã devido aos efeitos da radiação ultravioleta e o aumento da sua temperatura, a temperatura da sua superfície. Na iluminação mais escura, ela dispensa, como por um exemplo, uma dispensa ou uma gaveta de vegetais na geladeira, ela pode ajudar a proteger contra os efeitos negativos da luz direta, o que pode preservar a qualidade da maçã por mais tempo. Olá pessoal, me chamo Germano Martins, trago aqui para vocês hoje um pouco do nosso experimento, né, o que vai ser, e nós vamos falar um pouco do nosso alimento, né. Nosso alimento escolhido foi uma fruta, é a maçã, né. É muito importante, né, a gente estudar sobre a decomposição dessa fruta, pois como muitos organismos, ela se decompõe, né, devido ao tempo e à ação de micro-organismos e também processos químicos e naturais. É uma oportunidade a gente discutir sobre a importância, pois nessa decomposição acontece a reciclagem de nutrientes na natureza. Como assim a reciclagem, né? Esses nutrientes eles serão absorvidos, né? Serão decompostos por micro-organismos e também por plantas. Na decomposição da maçã também, nós observamos que ela tem uma possível decomposição mais rápida, né? Pois ela contém um teor de açúcar maior. Ela contém 32 gramas de açúcar. E
também nós entendemos que na natureza esses processos ocorrem da mesma forma, né, de forma mais acelerada. As interações também entre decompositores como bactérias, fungos e no meio ambiente podem formar uma formação mais escura, né, na casca dessa fruta, né, e promover também um odor forte, né, pois decorre desse processo natural que é a decomposição. A decomposição também acontece de forma química, né? Onde a fruta, né, ela tem esse escurecimento, né, através de uma enzima, pois ela fica exposta ao ar e essa enzima ela já localizada na fruta, ela manifesta essa coloração marrom, né? E quando exposto ao oxigênio, isso é chamado de escurecimento enzimático. A decomposição dessa fruta, da maçã, ela também nos ajuda a entender, a melhorar a nossa compreensão dos processos ecológicos, né, que ocorrem na decomposição, ou seja, no ambiente, né, de processos de decomposição naturais, né? E também a conservar os ecossistemas e a promover práticas sustentáveis de manejo ambiental. E também nos ajuda a compreender como as práticas agrícolas influenciam nessa decomposição, né? Como, por exemplo, a utilização de aditivos e de conservantes, né, nessas frutas e também de agrotóxicos, né, que acabam influenciando na formação dessas frutas. Então é isso, gente. Essa é a nossa pequena apresentação sobre o nosso experimento que a gente pretende desenvolver. Espero que tenha ficado claro e muito obrigada pela atenção de vocês.